Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Eu vou ler então pela segunda vez. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Coloca então a tua Bíblia sobre o teu assento. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Fale para Deus como está o teu coração. No nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa. E que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Toma o teu assento então. Vamos aplaudir forte então. Mas aplauda forte. Aplauda forte ao Senhor. Amém? Agora olhem todos para cá. Daqui a pouco nós já vamos orar. Mas é importante que nós possamos orar com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se alguém perguntasse para você, então o que é a fé? Se a Bíblia diz que se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Se eu orar sem fé, olha, a minha oração não vai ser respondida. Se nós orarmos sem essa condição da fé, a nossa oração não vai ser respondida. Mas o que é a fé? Vamos ver algumas verdades sobre a fé. Ainda no capítulo 11, no versículo 1, o escritor de Hebreus, ele vai tentar definir o que é a fé. Preste bem atenção, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é algo sobrenatural. É você crer naquilo que você ainda não está vendo, mas você tem certeza dentro do teu coração. Amém? Agora, outra coisa importante sobre a fé. Você vai voltar a alguns livros, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Procure aí. E você vai buscar o capítulo 2. Outra verdade também sobre a fé. Você já aprendeu em primeiro lugar que sem a fé você não vai agradar a Deus. Mas de onde vem a fé? Como eu alcanço a fé? Capítulo 2, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós fôssemos analisar segundo esses versículos, em primeiro lugar nós lemos em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora o apóstolo Paulo diz que você não tem fé, que a fé também é um dom de Deus. Então, ele vai nos dar essa fé. É o próprio Deus que vai encher o nosso coração de fé. Agora, há outra verdade também sobre a fé. Pastor, como é que Deus vai encher o meu coração de fé? Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, volte um pouco mais. No capítulo 10, no versículo 17. Preste bem atenção, porque daqui a pouco nós vamos orar com fé. Diz aqui, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não há outro meio para que você obtenha fé a não ser a palavra de Deus. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, é na Bíblia Sagrada que você vai conhecer Deus como Ele é. Vai conhecer o que Deus gosta e o que Deus quer que você faça, mas vai saber também o que é que Deus abomina, o que é que Deus não gosta que você faça. Por exemplo, eu quero agradar a nossa amada ali, a Kênia, mas eu não conheço a Kênia. Aí chega no dia do aniversário da Kênia,
e eu dou um CD para ela de pagode. A Kênia odeia pagode, mas eu não conheço ela. E eu quero agradá-la. Eu entrego para ela aquele CD, aí ela, de uma forma educada, sim ou não? Muito obrigado, olha, mas ela não gosta, amados. Da mesma forma, muitas pessoas, através até mesmo de religiões, também não querem agradar a Deus, sim ou não? Quando a pessoa procura uma religião, ou ela é religiosa, a intenção dela também é agradar a Deus. Mas se ela não conhece, ela pode estar desagradando a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé só é pelo ouvir a palavra de Deus. Outra coisa importante também, porque quando você lê a palavra, você vai encontrar muitos testemunhos de pessoas que viveram pela fé, sim ou não? Há muitos testemunhos, muitos homens e mulheres de Deus que alcançaram as suas promessas e os seus milagres através da sua fé. Quando eu prego sobre a fé, eu gosto de trazer dois exemplos. O primeiro exemplo, amados, foi o exemplo de Josué, isso no Velho Testamento. O Josué era um soldado, era o comandante do exército de Israel. E nesse determinado momento, amados, ele está batalhando junto com o exército de Israel contra um inimigo. E ele sabia, amados, que se escurecesse os inimigos se esconderiam. E aí eles se preparariam para o outro dia ir contra o povo de Deus. Então, o que ele achou? Ele pediu algo a Deus, amados, que nenhum homem pediu antes do que ele. Ele nunca ouviu falar nisso. A Bíblia diz que ele pede a Deus para parar o sol, mas nós sabemos que o sol é parado. Amém? O sol é uma estrela e ele está, amados, a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra. É a Terra que gira em torno do sol. O nosso ano, o ano de 365 dias, é exatamente esse percurso que a Terra faz, girando em torno do Sol. E é interessante que toda essa volta, exatamente esse curso é em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. É o que nós chamamos de ano. Não foi o Sol que parou, porque o Sol já estava parado. Olha como ele foi ousado. Porque a fé dele, ele acreditava que Deus pode fazer, e Deus pode. Deus pode qualquer coisa. Agora vai depender da nossa fé. E ele ousou acreditar. E vamos ver o que aconteceu. Eu quero que você abra comigo no Velho Testamento, no livro de Josué, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 12. Josué, ele substituiu a Moisés. É logo após o livro de Deuteronômio. Josué, capítulo 10, a partir do versículo 12, diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol é uma estrela e a lua é um satélite. Então ele pede até mesmo que a lua parasse, que não escurecesse. E o que mais aqui? E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor pelejava por aquele povo. Nós que somos servos de Deus, Deus peleja pela nossa causa. Amém? E Ele pode parar o sistema solar, sim. Ele pode fazer qualquer coisa, depende da nossa fé. Na palavra de Deus você vai ler exemplos como esse. Para quê? Para a tua fé se edificar.
Mas eu quero trazer outro exemplo, agora no Novo Testamento. Vamos ver, o Evangelho de Mateus. Procure, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Esse também foi um milagre, foi algo extraordinário. O apóstolo Pedro, amados, ousou acreditar que ele poderia também andar sobre as águas. Ninguém jamais tinha feito isso. Mas ele ousou acreditar. E vamos ver o que aconteceu. Capítulo 14, a partir do versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga graças a Deus. A fé é acreditar no sobrenatural. A fé é acreditar que o teu parente que está enfermo, ele pode ser curado hoje. Deus pode tirar aquele coração ou aquele órgão que está deteriorado por causa de um câncer e colocar um órgão novo ali. Totalmente novo, como ele fez com Naamã. Ele era um capitão do exército da Síria, mas ele tinha uma enfermidade muito grave, que era a lepra. Mas ele foi orientado pelo profeta Eliseu a dar 7 mergulhos no Jordão. E a Bíblia diz que quando ele obedece a palavra do homem de Deus, no 7º mergulho, a pele dele voltou a ser como a pele de criança. Por quê? Porque ele acreditou no sobrenatural. Ele usou a sua fé. E quando você usa a tua fé, independente daquilo que digam para você, independente até daquilo que o médico falou, que não tem mais solução, não tem mais solução humana. Mas a Bíblia diz claramente: aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Até mesmo a nossa justificação, pastor, e o que significa justificação? Justificação significa ser colocado numa relação correta com Deus. O que é que simboliza isso? Você estar de bem com Deus de novo, você ter a tua salvação. E a Bíblia diz que a nossa justificação também depende da nossa fé. A nossa salvação depende da nossa fé. Eu quero ler isso de uma forma rápida também, e daqui a pouco nós já vamos fazer essa oração. Nós vamos orar e determinar a tua bênção, determinar a tua cura. Nós vamos concordar com você. Você vai colocar o teu filho diante de Deus. Você vai colocar a tua causa. Você que está desempregado. Ah, pastor, é impossível arranjar um emprego nessa época. É impossível arranjar um emprego porque eu não tenho um bom grau de instrução. Independe, amados. Se você colocar a tua vida diante do Senhor e pedir a Ele e clamar ao Senhor, Deus pode sim abrir uma porta. Amém? Olha o que diz a palavra aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver o milagre de Deus? Você quer ver o teu familiar até mesmo sendo livre das drogas? Use a tua fé. Tenha fé no Senhor. Coloque a tua causa diante de Deus e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Diga graças a Deus. Entenda bem que Deus vai requerer de cada um de nós a fé, mas Ele vai nos provar se realmente temos fé nele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não vai ser no momento fácil, não. Quando você está na igreja e se o pastor ele pergunta a você: olha, você tem fé? Todo mundo levanta a mão. É fácil ter fé aqui na igreja. É fácil você dizer que tem fé quando está tudo bem, sim ou não? Mas Deus vai provar a tua fé no momento difícil. No momento em que você vai olhar de lado e não tem ninguém para te ajudar. No momento em que até mesmo o médico, até mesmo aquela pessoa de autoridade não vai poder ajudar. Aí Deus vai provar a tua fé. Olha o que diz o salmista. No Salmo 120, vamos ver o que ele diz. Salmos 120,
Amém? Ele diz assim, Salmo 120, versículo 1. Ele diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O que é que você lembra com essa palavra, angústia? Não lembra uma dificuldade? Então, na minha dificuldade, no momento mais difícil da minha vida, eu clamei. Eu pedi a ajuda de Deus. Eu pedi para Ele me ajudar e me tirar daquela condição. E a Bíblia diz o que aconteceu com aquele homem. Ele me ouviu. Amém? Se você clamar hoje com fé, pode ter certeza, amados, que Deus, Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar. Eu quero finalizar lendo ainda outros salmos. Os Salmos 40. Nós vamos ler esses salmos, ler alguns versículos, e logo após nós vamos orar ao Senhor. Algo muito importante também. Quando você tem fé, você vai saber esperar. Uma das maiores dificuldades do homem moderno, ele não espera. E quando você tem fé, não é porque você confia, sim ou não? Aí você vai poder esperar. Então, quando a pessoa, ela age de uma forma precipitada, e ela age conforme a emoção ou o seu coração, não demonstra fé. A fé é esperar. A fé é confiar de que Deus está na frente e no final Ele vai dar a vitória. Que a resposta final é de Deus. Aconteça o que acontecer, você tem que ter certeza absoluta de que Deus está no controle. Olha o que diz a palavra. Salmos 40, a partir do versículo 1. Esperei. Então esse homem aqui, o salmista Davi, quantas dificuldades ele passou? Quantas perseguições esse homem passou? Mas o que ele diz? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E o que ele diz no final? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Então é bem-aventurado, feliz, aquele que confia no Senhor, porque no momento da angústia, o padroeiro não vai ajudar você, religião não vai ajudar você. Só quem pode te ajudar no momento da angústia, só quem pode tirar você do lamaçal e te dar uma nova vida, te dar até mesmo a salvação, é o Senhor. Pois confia nele, espera no Senhor e no mais Ele tudo fará. Diga graças a Deus. Amém? Agora já venham todos aqui na frente. Já vamos fazer essa oração. Você também que está em casa, você vai colocar a tua causa diante do Senhor. Não se preocupe com quem está do teu lado. É você e Deus agora. Você ouviu bem? Que se você usar a tua fé, Ele vai te responder. Que se você usar a tua fé agora, de todo o teu coração, Ele vai te responder. Você também que está em casa, se ajoelhe onde você está. Você que está no teu carro, que não pode fazer isso, olha, fique agora nesse momento de oração e creia que Deus está na frente. E creia que Deus, Ele vai responder sim a tua oração.